Oi, gente, tudo bem? Estou aqui hoje para a gente fazer a correção da atividade que eu solicitei que vocês respondessem, né, sobre o primeiro conteúdo que a gente começou a ver no caderno 2 de Física, que fala sobre as grandezas físicas e as suas unidades de medida. Nossa primeira página de exercício se encontra na 282, que a gente vê essa imagem aqui. Então, para compreender a importância dos instrumentos de medida no nosso dia a dia, observe a figura ao lado, que mostra a tela de um aplicativo de fitness para smartphone. Note que a tela do smartphone fornece ao usuário uma série de informações, sendo algumas delas qualitativas e outras quantitativas. Identifique, letra A, algumas informações, no mínimo 3, quantitativas, indicando se são medidas diretas ou indiretas. Vamos relembrar o que é uma medida quantitativa ou qualitativa, né? A medida quantitativa é aquela que a gente consegue quantificar, consegue medir. Já a qualitativa a gente não consegue, tá? E elas ainda podem ser diretas ou indiretas. Vem explicando até no enunciado da questão, na página 281, né? Que as medidas diretas são aquelas em que a gente consegue ter um instrumento de medição para quantificá-la. Já as indiretas, não existe um instrumento de medição específico para isso. Às vezes são feitos alguns cálculos de correlações matemáticas para se chegar a determiná-la quando ela é indireta, ok? Então, na letra A, quais são as informações quantitativas? A gente observa aí, né, pela imagem do celular. Essa primeira aqui, deixa eu ler no meu livro que está melhor de ver, que é a questão da distância percorrida, né? A distância percorrida, o tempo de corrida aqui em cima, o ritmo cardíaco e quantas calorias foram gastas, certo? Então, são essas. É no mínimo 3, mas eu já disse 4, né? Então, o tempo de corrida, a distância percorrida, quantidade de calorias perdidas e o ritmo cardíaco. Dessas, isso aqui é um método direto, porque a gente consegue obter através do cronômetro, né? A distância também direto, através de um GPS, né? De aplicativos de celular. Ritmo cardíaco, através de um frequencímetro, também dá para saber. Só não dá para saber de forma direta a questão das calorias gastas. É feito um cálculo, né, relacionando aí, por exemplo, a distância e a duração, que foi feito o caminho, e é feito um cálculo de forma indireta para saber mais ou menos o quanto de caloria foi gasta. Então, a única que é indireta é o gasto de calorias, indireta. Os outros que foram citados são diretas. Algumas informações, no mínimo 3, qualitativas, aquelas que não dá pra gente medir, né? Então, a gente vê aqui embaixo, né? Tempo, umidade do ar e temperatura. Na letra B, tempo, umidade do ar e temperatura, ok? Vamos descer aqui mais um pouquinho. Na segunda questão, a gente tem aqui esse desenho. Na busca por resultados de medida que sejam os mais confiáveis possíveis, os pesquisadores definiram 2 termos úteis a fim de estabelecerem uma comunicação mais adequada entre eles: precisão e exatidão. No dia a dia, muitas pessoas acabam confundindo esses 2 termos. Entretanto, quando se estuda ciências, é importante que esse tipo de confusão não ocorra, como a gente viu na explicação do conteúdo, né? Para entender a diferença entre esses 2 termos técnicos, vamos fazer uma analogia. Digamos que cada medida executada em uma certa experiência seja equivalente a um tiro em um alvo. Após uma porção de tiros, existem basicamente 4 possibilidades para o estado do alvo: preciso e exato, caso 1; preciso, mas não exato, caso 2; não preciso, mais exato, caso 3; não preciso e não exato, caso 4.
Agora, de olho nos alvos, experiências, responda as perguntas da tabela seguinte, preenchendo suas lacunas com sim ou não. Primeira pergunta: os tiros medidas estão na média próximos uns aos outros? Caso 1, a gente vê que estão próximos. Sim, né? Sim. Número 2, sim. 3, estão próximos? Não. No 4, não. Então, aqui sim, sim, não, não. Os tiros medidas estão na média próximos do centro do alvo, que é o valor verdadeiro, ou seja, estão mais próximos da questão da exatidão, né? No caso 1, sim. No caso 2, tá bem longe, né? Não. No caso 3, sim, a gente vê alguns próximos, né? No caso 4, não. Só aqui que de repente foi próximo, né? Mas a gente não pode considerar só um, teria que ser 2 ou 3, né? Mais próximos aqui. Então, sim, não, não. Assim, dizemos que existe maior precisão quando, na média, os tiros medidas estão relativamente próximos uns dos outros, nos casos 1 e 2, né? Estão bem próximos aqui e aqui. 1 e 2, a resposta. Exatidão quando, na média, os tiros estão relativamente próximos do centro do alvo, valor verdadeiro, nos casos 1 e 3, já que a gente está vendo que está bem próximo ao centro. 1 e 3. Complete a tabela seguinte, utilizando os termos preciso, impreciso, exato ou inexato. Então, primeiro, a gente vê que eles estão bem próximos uns dos outros, precisos, e alguns até acertaram o centro, né? Então, exato, preciso e exato. Aqui, estão bem próximos uns dos outros, mas conseguiram atingir o alvo? Não, né? Preciso e inexato. No terceiro, distantes uns dos outros, né? Mas alguns até que chegaram próximos ao ponto alvo, né? Então, impreciso e exato. E esses totalmente distantes e totalmente distantes um do outro e distantes também do centro do alvo. Imprecisos e inexato. Impreciso e inexato. Ok? Vamos ao teste. Um estudante mandou o seguinte e-mail a um colega: no último fim de semana, fui com a minha família à praia depois de 2 horas, no plural, gente, de viagem. Tínhamos viajado 110 km, cá está maiúsculo, e paramos durante 20 minutos, tudo maiúsculo, para descansar e fazer compras em um shopping. Meu pai comprou 2 quilos, tudo maiúsculo, de queijo colonial, e minha mãe comprou 5 litros, no plural, de suco concentrado. Depois de viajarmos mais 2 horas, com uma velocidade média de 80 km por hora, tudo maiúsculo, chegamos ao destino. O número de erros referente à grafia de unidades de medida nesse e-mail tá falando ainda agora, né? 2 horas é o primeiro erro, porque está no plural, não pode. 110 km, porque tá o K maiúsculo, não pode. 20 minutos, tudo maiúsculo, não pode. O que mais? Quilos, tudo maiúsculo, não pode. Litros está no plural, não pode, já vai em 5. Horas está certo, não está no plural, né? Minúsculo, ok. Velocidade média 80 km por hora, tudo maiúsculo. Mais um. Totalizando 6. Letra D. 6 erros. E por último, não menos importante, tem esse aqui, essa atividade, esse exercício rápido. Erro da NASA pode ter destruído sonda. Para muita gente, as unidades em problemas de física representam um mero detalhe sem importância. No entanto, o descuido ou a confusão com unidades pode ter consequências catastróficas, como aconteceu recentemente com a NASA. A Agência Espacial Americana admitiu que a provável causa de perda de uma sonda enviada a Marte estaria relacionada com um problema de conversão de unidades. Foi fornecido ao sistema de navegação da sonda o raio da sua órbita em metros, quando, na verdade, este valor deveria estar em pés.
O raio de uma órbita circular segura para a sonda seria o raio de 2,1 vezes 10 a 5 metros. Mas o sistema de navegação interpretou esse dado como sendo em pés. Como o raio da órbita ficou menor, a sonda desintegrou-se devido ao calor gerado pelo atrito com a atmosfera marciana. Então, percebam que a questão da conversão das unidades de medida é muito importante para evitar erros no nosso dia a dia e erros ainda bem mais importantes, bem mais significativos. Imagina uma situação como essa, né? Que prejudicou todo um estudo, todo um investimento feito. Então, a pergunta aí, calcule para essa órbita fatídica o raio em metros. Considere um pé igual a 0,30 metros. Então, eu coloquei esse cálculozinho aqui, bem rapidinho aqui no quadro, certo? É uma questão de, na verdade, correlação entre dados. Então, considerando que um pé, como que dizendo na questão, né, já tem um dado. Um pé é igual a 0,30 metros. E sabendo que o raio é de 2,1 vezes 10 a 5, isso equivale a quantos? A quantos metros? Então, aqui, na verdade, vocês vão fazer meios por extremos, tá? Regrinha de matemática, regra de 3. Então, 1 vezes x, 1x, que é igual a 0,30 vezes 2,1 vezes 10 a quinta. Aí, 1, né, a gente desconsidera, x é igual a, fazendo o cálculozinho, dá 0,63 vezes 10 a 5 metros. Ok, gente? Obrigado pela atenção e até a próxima.